Então, na última aula, a gente viu o caso que eu queria testar, por exemplo, se a média era 145, ou seja, se ela vinha do país A, ou se ela era 155, se ela vinha do país B. E aí, qual que era a regra de decisão que a gente fez? Eu peguei o ponto médio entre o 145 e o 155, que era o 150, e falava o seguinte: se a minha média amostral for menor do que 150, eu falo que ela é de A, que essa amostra veio do país A. Se ela tiver uma média amostral maior do que 150, eu falo que esses parafusos vieram de B, tá? Só que eu decidi essa regra, falei, vamos pegar o ponto médio. Mas com base em que eu peguei o ponto médio? A gente vai ver que nem sempre é o ponto médio que vai ser a melhor opção. Então, vamos supor se eu mudasse para outro valor. Eu falasse com você assim, vou pegar agora 151. O meu alfa e o meu beta, que são as probabilidades de erro, né? Eles vão mudar. Então, vamos ver como que eles vão mudar, tá? Então, eu vou chamar o XC de ponto crítico, vai ser esse ponto de corte, tá? Antes a gente escolhia 150, aqui é 150, né? 50 não. Então, vamos supor, se eu colocar ele aqui, menor do que 150 e um pouco maior que 145, talvez 148, 149. Então, agora, quem tiver abaixo aqui desse X crítico, eu vou falar que é de A, e quem tiver acima, eu vou falar que é de B, tá? Então, o que que acontece? Tá vendo? A área aqui que eu falo que é de B, ela aumentou. Então, eu vou estar falando mais vezes que ele é de B. Porque antes só se ele caísse do 150 para lá. Agora, se cair do 147 para lá, eu já falo que ele é de B. Então, aumenta a probabilidade de eu falar que ele é de B. Mas também aumenta a probabilidade de eu errar ao falar que ele é de B. E esse erro foi o que a gente chamou do erro do tipo 2, que é a probabilidade de eu falar que ele é de B, mas na verdade ele ser de A, tá? E o A, o que acontece? Antes eu tinha essa região toda, agora eu diminuí a região do A. Né? Antes era menor que 150, agora eu passei para menor que 147, por exemplo. Então, eu vou escolher o A menos vezes. Então, eu vou ter uma probabilidade menor de escolher o A e eu vou ter uma probabilidade menor também de errar ao escolher o A. Então, eu vou ter uma probabilidade menor do erro tipo 1, que é o erro que acontece quando eu falo que ele é de A, mas na verdade ele é de B, certo? E vamos pensar agora a outra situação, que eu pego ele maior que 150, que é 150, tá, gente? Então, eu ponho aqui, sei lá, 152. Agora, eu vou escolher o A mais vezes, né? Porque antes eu tinha só essa região aqui, agora eu tenho essa região toda aqui, aumentou. Antes eu escolhi o A só se era menor que 150, agora se for menor que 153. Então, esse espaço aqui aumentou. Então, a probabilidade de eu escolher o A aumentou. E a probabilidade de eu errar ao escolher o A também aumentou. E essa probabilidade é o erro do tipo 1, que é o alfa, que é a probabilidade de eu falar que ele é de A, quando na verdade ele é de B aqui, tá? E a probabilidade de eu escolher o B, ela diminuiu, né? Porque essa região aqui diminuiu. Eu escolho o B menos vezes. Então, mas eu também, então, diminuí a probabilidade de eu errar ao escolher o B. Então, a probabilidade de erro do tipo 2, que é a probabilidade de eu escolher, falar que é de B, quando na verdade é de A, ela diminuiu, certo? Que esse X crítico aqui, por exemplo, tá? Ou seja, dado que ele é daqui, qual que é a probabilidade dele cair aqui, né? Daqui pra frente. Então, vamos pensar. Então, na verdade, a gente vai ver que se eu aumento um erro, vocês viram que se eu aumentar o alfa, eu diminuo o beta. Se eu aumentar o beta, eu diminuo o alfa. Um aumento, eu diminui. Então, vamos supor que eu falasse assim, eu quero meu ponto de corte tal que os dois erros tenham a mesma probabilidade, tal que o alfa seja igual ao beta. Então, eu vou querer que a probabilidade do erro do tipo 1 seja igual à probabilidade do erro do tipo 2. Só que a probabilidade do erro do tipo 1, só relembrando, é o quê? Dado que ele é de B, qual que é a probabilidade de eu falar que ele é de A? Se ele é de B,
ele tem média 155, tá? Então, o x barra vai ter uma normal, vai ter uma expressão normal com média 155 e variância 16. Só que eu vou falar que ele é de A quando? Quando eu pego o x barra menor que um x crítico aqui. Então, e a probabilidade de erro do tipo 2 vai ser, dado que ele é de A, dado que ele tem uma média de 145, qual que é a probabilidade de eu falar que ele é de B? Tá? Então, é a probabilidade dele ser maior do que o meu ponto de corte, dado que o x-bar tem uma expressão normal com média 145 e essa variância aqui que já foi dada. Então, eu quero calcular a probabilidade de x-bar ser maior que o x crítico, tá? Depois a gente vai encontrar qual que é esse valor de x crítico aqui. A gente sabe, então, que, dado que o x-bar tem uma expressão normal 155T6. Como essa não é uma normal padrão, o que eu faço? Eu padronizo para poder olhar lá na tabela. Então, eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão, dos dois lados. Subtraio a média e divido pelo desvio padrão. E aqui é a mesma coisa, minha média é 145, divido aqui pela raiz do 5,76. Subtraio a média e divido pelo desvio padrão, tá? Então, agora, isso aqui é uma normal padrão, que a gente chama de Z, né? Vocês estão lembrando? E isso aqui também, que a gente chama de Z. Então, eu quero encontrar o ponto tal que essas duas probabilidades aqui são iguais. Vamos ver, então, como que a gente faz isso. Esse número aqui, o negativo dele é igual a esse, tá? Por quê? Então, vamos entender que por que isso é verdade. Olha só, vamos supor, eu tô com a normal aqui, que vocês estão vendo. E aí, vamos supor, aqui é meu ponto A e aqui é meu ponto B. Então, vamos supor, isso aqui vai ser o A e esse aqui vai ser o B. Então, essa probabilidade aqui vai ser, eu quero então a probabilidade de Z ser menor do que A. Então, vai ser toda essa região aqui. Essa probabilidade aqui, que eu vou marcar de azul. E a probabilidade dele ser maior do que B vai ser essa região aqui, que eu vou marcar de roxo. E a gente já viu que ela é simétrica, a normal. Ela é simétrica aqui em relação aos dois eixos. Então, o B, ele tem que ser igual a menos A, tá? Porque ela é simétrica. A gente viu que eu padronizo fazendo x barra crítico menos o 155 e dividindo por 4. Então, eu vou querer, isso aqui é uma normal, então eu vou querer que essa probabilidade aqui, que é a probabilidade de erro do tipo 1, ela seja igual a 0,05. Só que o valor que me dá isso é o valor da normal, porque o que eu queria lá? Que isso aqui tudo fosse 0,55, só que isso é igual a isso. E isso aqui vai ser 0,55 quando esse número aqui for menos 1,60. Como a normal ela é simétrica, o ponto em que isso acontece, então tá certo. O A era esse valor aqui e o B é esse aqui. Então, menos A tem que ser igual a B. Então, aí eu faço só uma conta aqui, né? Multiplico cruzado e isolo o x crítico, né? Só álgebra. E eu vou ter um valor de 148,75. Então, a minha regra de decisão agora, ela mudou. Eu vou ter a minha reta, né? E aí eu vou pegar o ponto aqui, 148,75, tá? E aí, o que eu vou falar? Daqui pra cá eu falo que é A e do outro lado eu falo que é B, tá? Só voltando lá de novo. Então, a gente viu até agora que se eu te falar assim,
qual que é o ponto crítico, você consegue falar a probabilidade de erro do tipo 1, que é o alfa, e a probabilidade de erro do tipo 2, que é o beta, né? Eu falei assim, meu ponto crítico é 150, a gente conseguiu calcular o alfa e o beta. Mas, na verdade, o que a gente vai fazer é o contrário. Eu vou te falar assim, eu quero um erro do tipo 1 de 5%. Eu quero errar só em 5% das vezes. Só em 5% das amostras que eu vou errar. E aí, eu determino o ponto crítico. Então, vamos relembrar. Qual que é a probabilidade do erro do tipo 1? Então, vamos fazer a retinha aqui só para a gente relembrar. Então, eu estava aqui com a minha reta, né? E aí, eu tinha o A e o B, certo? E aí, eu preciso de fixar o meu ponto crítico aqui, certo? Então, a probabilidade do erro do tipo 1 era a probabilidade de, dado que ele era de B, ele vinha dessa região, da minha média cair aqui. Mesmo ele sendo aqui, minha média cai aqui. Então, dado que ele tem uma média de 155, eu tenho uma média menor que esse x crítico aqui. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu quero um erro de 5%. Então, se vocês olharem lá na tabela da normal, vocês vão ver que a probabilidade da normal ser menor que menos 1,64 é 0,05. A gente já viu isso várias vezes lá em intervalo de confiança, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é que a gente vai igualar esse menos 1,654 à quantidade padronizada, né? Porque a gente já viu antes como é que a gente padroniza. Por quê? Porque a gente tinha lá, só relembrando aqui. Então, por que a gente faz isso? Só que é esse valor aqui. Então, eu isolo aqui e encontro que o meu x crítico é 148,42. Então, essa agora que vai ser minha regra de decisão, certo? Então, esse x crítico veio lá daquela expressão. A regra de decisão vai ser o 148,42. Se ele for menor, eu falo que ele é de A. Se for maior, eu B. Então, se a média amostral for menor que 148,42, eu falo que ele é de A. E se a média amostral for maior, eu falo que ele é de B. Então, vamos calcular agora a probabilidade do erro do tipo 2, que é o beta, tá? Então, vamos só fazer o nosso desenho aqui para relembrar. Então, eu vou estar aqui com o A e o B, e eu vou ter aqui o meu ponto crítico, né? Então, o erro do tipo 2 vai ser, dado que ele é de A, qual que é a probabilidade de eu falar que ele é de B? Dado que ele vem daqui, qual que é a probabilidade mesmo assim ele cair aqui? Então, dado que ele tem uma média de 145, qual que é a probabilidade da média amostral ser maior do que esse valor? Então, a gente calcula do mesmo jeito, né? Eu quero a probabilidade do x barra ser maior do que 148, dado que o x barra vem de uma normal com média 145 e um desvio padrão 5,76. Como isso não é uma normal padrão, eu padronizo, a gente já viu como é que isso é feito. E aí, se a gente fizer a mesma conta, a gente vai ver que isso vai ficar uma probabilidade de uma normal padrão ser maior que 1,425, que vai dar 7,93%. Então, a probabilidade de erro do tipo 2, ou seja, a probabilidade de ele ser de A, mas ele cair nessa região aqui, é a probabilidade de eu estar errando ao falar que ele é de B. Que se ele cair aqui, eu falo que ele é de B. É de 7,93%. Então, graficamente, o que eu tenho é isso. Eu tenho o A, que me dá uma média de 145, e o B, que me dá uma média de 155. Aí, eu vou e faço um ponto de corte aqui no 148. Eu falo, se cair para cá, é de A. Se cair para cá, é de B. Então,
Todos esses casos aqui, se tiver aqui nessa faixa branca, beleza, tá certo. Agora, por exemplo, se cair nessa região rosa aqui, que é o problema, ele é de B, mas eu tô falando que ele é de A, porque ele tá aqui na minha região crítica. Então, isso aqui é o erro, tá? É o erro do tipo 1. Agora, se ele cair nessa região azulzinha aqui, também eu tô errando. Por quê? Eu tô falando que esse aqui é o erro tipo 1, é o alfa. E aqui eu tô falando que ele vem de A, na verdade, mas ele cai para cá e eu falo que ele é de B. E a probabilidade disso acontecer aqui, esse erro vendo o alfa, é menor que o beta. Essa região azul, rosa aqui, é o alfa, que é 0,05, e essa região azul é o beta, que é 0,07. O que acontece é que, geralmente, muitas vezes a decisão que a gente vai tomar não é entre duas populações, tá? Por exemplo, às vezes eu quero só testar se o parafuso veio de B ou não. Eu não quero testar se veio de A ou de B, tá? Ele pode ter sido produzido por outros países, não só por A ou por B. Então, vamos ver qual que é a região crítica que a gente tem que adotar nesse. Então, as hipóteses que eu ia testar nesse caso, então, seria os parafusos são de B, ou seja, ele tem uma média de 155 e desvio padrão de 20, essa é a minha hipótese nula. E a minha hipótese alternativa é que os parafusos não são de B, tá? Então, essa hipótese alternativa ela é muito mais ampla do que a que eu tinha antes, né? Eles não são de B, eles podem ser de A, pode ser de C, pode ser de D, pode ser de qualquer um. Então, eu não posso especificar nenhum parâmetro sobre H1, porque eu não sei se ele é de A, se ele é de C. Então, se eles não forem de B, eles podem ser de vários outros países. E cada país vai ter uma média diferente. Se for de A, seria uma média de 145. Mas se for de C, se for de D, eu não sei, né? E alguns países, por exemplo, podem produzir resistência maior do que 155. Outros podem ter resistência menores. E a especificação do H1, ele vai depender do tipo de informação que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho certeza que a indústria B ela é a mais envolvida no mundo, não tem ninguém que produz uma resistência maior do que o dela, então, eu preciso testar só se é menor ou se é igual. Então, nessa situação, que eu sei que o B é o melhor do mundo, então, a minha hipótese nula vai ser de que eles vêm de B, que eu tenho uma média de 155, e a minha hipótese alternativa vai ser que eles não vêm de B. Se eles não vêm de B, com certeza a média é menor que 155, tá? E quando que eu vou desconfiar que H0 não é verdade? Quando eu tiver uma média amostral muito menor do que 155, tá? Porque minha H0 é de que ele é 155, minha H1 é que ele é menor que 155. Se eu tiver, por exemplo, uma média de 100, eu tenho disso que é menor que 155, não de que é maior, igual a 155. Agora, se eu tiver uma amostra com uma média de 154, eu vou ficar na dúvida. Que mesmo a média sendo 155, a minha amostra pode ter me dado uma média de 154. Então, agora, a minha região crítica não vai ser mais uma coisa assim, se for maior que x crítico é tanto, se for menor que x crítico é tanto. Vai ser só assim, se o x barra for menor que o x crítico, eu vou falar que H1 é verdadeiro, eles não são de B. E se o x barra for maior do que o x crítico, eu aceito H0. Então, eu não tenho nenhum parâmetro específico em H1. Então, eu vou fixar o alfa. Não tem como eu fixar o beta, tá? A gente vai ver com mais detalhe. Então, eu fixo o alfa. Eu falo, eu quero um alfa de 0,5. A gente já viu no caso anterior que esse alfa me dá um x crítico de 148,42. Então, nesse caso, a minha regra de decisão é um pouco diferente. Eu vou falar assim, se o x barra for maior que 148,42, eu falo que o lote é da origem B, ele veio do país B. Agora, se for menor ou igual a 148,2, eu falo que ele não é de B. Eu não vou falar que ele é de A, porque eu não sei. Eu só estou testando se ele é de B ou não. Eu não sei se ele é de A
eu sei que ele não é de B, tá? E aí, nesse caso, não tem como eu encontrar o erro beta, porque o erro beta era o quê? Dado que ele é de A, qual que é a probabilidade de eu falar que ele é de B? Mas eu não sei mais, o A não existe mais, então não tem como eu falar dado que ele é de A, tá? Agora o alfa tem como eu determinar, porque dado que ele é de B, qual é a probabilidade de eu falar que ele não é de B? Isso tem como eu fazer, porque eu sei qual que é a média se ele for de B, tá? Então, o que que eu tenho nesse caso? Eu tenho essa tabelinha aqui. Se ele for de B e eu falo que ele não é de B, ele cai aqui na minha região crítica, 148 para baixo, eu cometi um erro. E esse erro tem probabilidade de 5%. É o erro do tipo 1, que é o alfa. Se ele for de B e eu falo que ele é de B, ou seja, ele é maior do que 148,42, eu não cometi erro nenhum. Agora, se ele não for de B e ele cai aqui na minha região crítica, for menor que 148,42, eu não cometi erro. Ele não é de B, eu falei que ele não é de B. Agora, se ele não é de B, eu não consigo saber qual que é a probabilidade de eu falar que ele é de B, dele cair nessa região aqui. Porque se ele não é de B, eu não sei qual que é a média dele. Porque eu não sei, se ele fosse de A, eu saberia. Se ele não é de B, ele é de A, então ele tem média de 145. Mas se ele não é de B, eu não sei. Então, não tem como eu calcular esse aqui. Então, o que eu teria era isso. Antes, vocês lembram? Eu tinha uma curva aqui do B e a curva do A. Agora, eu tenho a curva do B, mas o que é não B pode ser o A, pode ser o C, pode ser o D, pode ser qualquer coisa. A única coisa que eu sei é o seguinte: minha regra de decisão é essa. Eu tenho o B aqui, que se ele for de B, ele tem média de 155. E aí, eu corto aqui e falo, se for menor que 148, eu falo que ele não é de B, e se for maior, eu falo que ele é de B. Só que pode ser que mesmo ele sendo menor que 148, né, eu falaria que ele não é de B. Mas aqui esse azulzinho que ele ainda é de B, menos sendo menor que 148. Isso é meu alfa, essa região azul aqui é o alfa de 0,05. Agora, não tem como eu falar aquele outro erro lá que a gente tinha visto, porque eu não sei qual curva, se é essa, se é essa, se é essa. Para cada uma delas, eu vou ter um valor de beta diferente, tá? A gente viu, eu teria um beta se fosse essa aqui, por exemplo, eu teria esse beta aqui. Se fosse essa aqui, eu teria um outro beta. Então, para cada uma, eu teria um valor de beta diferente, né? Se for essa curva, eu vou ter um beta. Se for essa curva, outro beta. Se for essa curva, outro beta. Para cada curva que eu fizer aqui, eu vou ter um beta